Boa noite. Boa noite. Vamos começar a edição de hoje falando sobre coisa boa, ajudar o próximo. No meio de toda a pandemia de Covid-19, algumas instituições fizeram a sua parte com a solidariedade. É isso mesmo, Giovanni. Um dos exemplos aqui em Araçatuba é de uma loja maçônica que não deixou de praticar um desses atos solidários nesse período. A reportagem é de Caroline Franciele. Porém, algumas pessoas dispõem do seu tempo para pensar como podem contribuir para um bem maior. Elas dão o seu tempo e força de trabalho em prol ao próximo, sem nada em troca. Como é o caso de Roberto Nartelli, membro da maçonaria e filantropo na cidade de Araçatuba. Acompanhe o vídeo a seguir e entenda um pouco mais sobre. Podemos dizer que são várias frentes de filantropia, desde visitas a asilos, a lares infantis, como a realização de almoços para angariar fundos para determinada associação assistencial, festa junina para levantar dinheiro, a própria arrecadação de dinheiro, cestas básicas, a participação dos demolês, por exemplo, aí no MEC Dia Feliz, os bodes do asfalto também. Atualmente aí temos os bodes do asfalto ajudando a ampliação do banco de leite humano. Esse final de semana, dia 29, temos aí a ajuda de vários maçons na arrecadação de cestas básicas para várias famílias. Conversamos com Débora Regina Romualdo da Silva, formada em Ciências Biológicas e membro do Clube da Árvore de Araçatuba desde 2015. Ele irá nos explicar um pouco mais como o Clube da Árvore beneficia não só o bem-estar do meio ambiente, mas o bem-estar social da população. Acompanhe a seguir. Meu nome é Débora Regina Romualdo da Silva, eu tenho 23 anos, sou formada em Ciências Biológicas pela Unip. Desde 2015 eu sou voluntária do Clube da Árvore de Araçatuba. Essa ONG, ela tem muitos projetos para a parte de arborização da cidade de Araçatuba. Atualmente ela conta com cerca de 60 voluntários. Durante a pandemia do novo coronavírus, normas de proteção e segurança foram adotadas. As repórteres Tamires Gazola e Bruna Barcelar trazem o boletim das cidades de Birigui e Araçatuba, além das mudanças na área da saúde. Birigui, que se encontra na fase amarela de flexibilização do novo coronavírus, encontra-se com 3.338 casos negativos, 1.935 casos positivos, 1.653 casos curados, 141 casos aguardando exames e 66 óbitos, diante o último boletim do coronavírus, dia 7 de setembro, da Prefeitura Municipal. Tamires Gazola para Bruna Barcelar em Araçatuba. Em Araçatuba, os casos positivos de coronavírus têm diminuído em comparação ao mês de julho. Segundo o boletim epidemiológico divulgado nesta sexta-feira, já foram confirmados 5.381 casos positivos, 130 óbitos confirmados e 2 suspeitos, e 10.833 casos negativos. A pandemia do novo coronavírus se alastrou rápido e de forma assustadora pelo mundo. Aos poucos, conseguimos estabelecer normas de proteção e segurança. Cada lugar reagiu de uma maneira diferente. Para entender melhor quais as mudanças aconteceram no município na área da saúde, convidamos a assessora executiva da Secretaria de Saúde, Cida Nava, que vai explicar e comentar qual é a expectativa da cidade. Desde que iniciou-se a pandemia, o nosso município se mobilizou, criou um centro de operações de emergência, que é o COI, coordenado pela secretária de saúde. Esse grupo é um grupo técnico que faz com que todas as ações direcionadas aos cuidados e prevenção contra a Covid-19 tomaram formas de protocolos de atendimento. Mudou-se o atendimento em várias áreas, né? Na urgência e emergência, nas unidades básicas de saúde, em todos os equipamentos de saúde foi montado um protocolo, tanto para o atendimento das pessoas que chegavam, tanto para os funcionários com EPIs. Nós temos visto que hoje no nosso município de Araçatuba, nós temos ainda uma situação bastante preocupante quando falamos em taxa de internação. Quando nós levantamos a taxa de internação, ainda está alta e também a taxa de óbitos. No entanto, nós estamos ainda em alerta.
É importante que os cuidados com a higienização das mãos e o uso de máscaras continuem como uma forma de prevenção ao Covid-19. De Bruna Barcelar para o Jornal Remoto. Vamos agora com a previsão do tempo para a região de Araçatuba. Boa noite! Em Araçatuba teremos uma semana com pancadas de chuvas, mas com sol e algumas nuvens no céu durante o dia. Com mínimas de 20 e máximas de 29 graus, a previsão é de 90% de chuva nesta terça-feira. No final de semana, a temperatura pode aumentar um pouco. No sábado, mínima de 20 e máxima de 33 graus. E no domingo, mínima de 22 e máxima de 35 graus. Mas fiquem atentos, porque há possibilidade de pancadas de chuva durante o dia e a noite no final de semana. As informações são do site Clima Tempo. E no próximo bloco você confere a chegada das eleições. Fique atento às propostas do seu candidato a vereador. Você sabe o que faz um mesário? Confira no próximo bloco. Em época de eleição, muita gente tem dúvidas sobre o papel do vereador e como tomar a melhor decisão na urna. Confira as dicas com a repórter Mariana Navarro. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, as eleições de 2020 deverão ter início no dia 15 de novembro. Os vereadores que compõem o Poder Legislativo têm a função de representar os interesses do povo. Além disso, eles devem fiscalizar o prefeito, as contas e obras da prefeitura. Para se candidatar, é necessário ser alfabetizado, ter nacionalidade brasileira, estar em dia com a Justiça Eleitoral e ser filiado a um partido político. Mariana Navarro para o Jornal Remoto. Ainda sobre o período de votações, nós vamos tirar dúvidas sobre um cargo bem importante. A repórter Letícia Gonçalves traz informações sobre como ser mesário. Já estão abertas as inscrições para mesário nas eleições para prefeitos e vereadores de mais de 5.000 municípios em todo o país. Os mesários são os responsáveis pelo sigilo e pela segurança na hora dos votos. São eles que recebem os eleitores, coletam as assinaturas e conferem quais eleitores estão faltando. Se você tem interesse em ser mesário, você precisa ser maior de idade e estar em situação regular com a Justiça Eleitoral. Devido à pandemia do novo coronavírus, as pessoas consideradas grupos de risco estão isentas. Os candidatos interessados devem se cadastrar no site da Justiça Eleitoral. E o prazo para a nomeação dos convocados é até o dia 16 de setembro. Letícia Gonçalves para o Jornal Remoto. As eleições acontecem nos dias 15 e 29 de novembro. O primeiro turno, tradicionalmente, era realizado em outubro, mas devido à Covid-19, foi transferido para o mês de novembro. A mudança de comportamento devido ao Covid-19 foi enorme. Pensando no entretenimento, que antes era presencial, o Sesc Birigui adotou novidades para sua programação. A reportagem é de Júlia Boni. A pandemia do Covid-19 trouxe novos hábitos imprescindíveis para o controle da doença, como a utilização do álcool em gel, lavagem das mãos frequentemente, uso de máscara e, por fim, o distanciamento social. Além desses cuidados, outras ações também foram necessárias como medida de segurança essencial. O setor do entretenimento, cultura e lazer adotou algumas dessas mudanças. William Lopes de Abreu, editor web da unidade do Sesc Birigui, afirma: quando nos vimos 100% digital, nos deparamos com uma nova realidade e constatamos que, sem unidade, nós ainda não possuímos uma audiência fidelizada. Claro, isso também por se tratar de uma unidade recém-criada. Temos 2 anos de vida. E por mais que a presença do Sesc já exista há 20 anos, é diferente quando falamos de uma unidade mesmo, um prédio. Então a gente teve uma aceitação gradual. Começamos a mirar em públicos definidos. As aulas de ginástica eram direcionadas ao público principal delas, nossos alunos, através dos educadores, por exemplo. Começamos a amarrar o nosso público, como gostamos de dizer. Hoje temos uma audiência digital média, nada ainda comparado ao que acontecia no presencial. É muito difícil substituir. E essa nem era a intenção também. Mas tivemos algumas respostas bem interessantes. No bate-papo de Libras, por exemplo, tivemos mais de 100 pessoas com a gente online e participando muito por meio do chat.
As aulas de ginástica alcançaram pessoas de outras cidades, que inclusive entraram em contato com a gente, elogiando e tudo mais. Então eu diria que a aceitação aconteceu de uma forma boa, sim. Além das aulas, como o William citou, o Sesc Birigui também criou desafios online. Dentre eles, para alterar o comportamento e trazer a arte, que antes ficava só na unidade do Sesc, para dentro da casa das pessoas, com os artistas da região. A hashtag Em Casa Mais Criativo foi um sucesso de visualizações e participações, abrangendo toda a região em volta de Birigui, como Araçatuba e Penápolis. Confira agora um trechinho de uma das canções realizadas. Bom dia, aquele salve pra família, pra quebrada e pros demais. Mais uma hashtag sextou, dessa vez um pouco diferente, todo mundo meio apreensivo aí por conta de coronavírus, né, galera? Então vamos ter consciência, vamos se cuidar e cuidar de quem a gente ama, tá certo? Tô mandando aquele salve aí pra Academia Viva Mais, Chicru Cabeleireiro, e mais tarde tem live com oferecimento Netplay. Tamo junto, organizado, e agora vai vir o samba do Corona, segura aí. Se eu ficar em casa, a casa cai. Se eu sair pra rua, não sei o que é pior. Se eu não trabalho, o que vou fazer? Mas melhor tá duro do que morrer. Se eu ficar em casa, minha casa cai. Se eu for pra rua, não sei o que é pior. Se eu não trabalho, o que vou fazer? Mas melhor tá duro do que morrer. Esse é o guia das ruas. Não se esqueça de lavar as mãos. Pra que comprar todo álcool em gel? E não pensar nos irmãos. O jovem Davi foi um dos que aproveitou para entrar no desafio do Sesc Birigui. É ele, que é apaixonado por samba desde criança e músico profissional desde os 15, criou o Samba do Vírus, que viralizou. Parafraseando Fernanda Montenegro, a cultura de um país é que o homem pode aspirar de transcendência. Esses são os nossos votos para que, logo menos, possamos retornar às atividades do Sesc Birigui. A agenda cultural traz uma novidade interessante para esse período de pandemia. Quem vai falar mais sobre isso é a Isabela Mello. Boa noite! Você já pensou em visitar os museus mais famosos do mundo? Que tal um tour pelo Museu de História Natural em Nova York, logo após dar uma passadinha na casa de Anne Frank em Amsterdã? E quem sabe até mesmo um passeio pela Muralha da China? E para finalizar, uma visita à Pinacoteca de São Paulo. Estamos em meio a uma pandemia. Por isso, todos esses passeios presenciais não podem ser realizados, mas você pode fazer tudo isso direto do conforto da sua casa. As visitas virtuais ganharam ainda mais espaço nesse momento em que estamos. É só pesquisar pelo que deseja conhecer e provavelmente vai conseguir ver tudo por meio do celular. E a maioria das visitas ocorrem de forma gratuita. Mas se você sente falta mesmo dos shows, peças de teatro e espetáculos de dança, pode conferir a iniciativa do Sesc. É só procurar por @SescAoVivo nas redes sociais e verificar a agenda. As lives musicais ocorrem todos os dias às 19 horas. Já os domingos, segundas, quartas e sextas, às 21h30, são apresentadas as lives de teatro. Terças e quintas, no mesmo horário, as lives de dança. Aos sábados, meio-dia, circo, teatro, música, contação de história e muita diversão nas lives para as crianças. Tem lugar até para os esportes. Aos domingos, às 11 horas, tem live com atletas e educadores. Em meio a uma pandemia, é mais do que essencial termos acesso à cultura, até mesmo à distância utilizando as plataformas digitais. É importante distrair-se um pouco, então não fique de fora e veja qual desses eventos se encaixa mais para você. Vamos fazer um rápido intervalo e na volta as últimas notícias do esporte. A Maria Eduarda Ramos tem algumas novidades para um time da nossa região. Não é mesmo, Maria? Araçatuba tem um time representante na Copa Nacional de Futsal, o Real Madruga. A equipe foi campeã estadual da primeira divisão em 2018 e se prepara para jogar sua segunda partida a nível nacional. Seu adversário será nada mais nada menos que o atual campeão da liga, o Pato Branco do Paraná. A escalação do Madruga está em preparação para o campeonato e os treinos do time não vão ser fáceis, já que não são todos os jogadores que vivem somente do futebol. O time de Francis Lopes é formado por profissionais diversos, como montador de móveis, personal trainer e até recepcionista.
O grupo começou despretensiosamente jogando futsal apenas aos finais de semana em 2015, mas hoje já ganha reconhecimento dos torcedores e comemora bastante a oportunidade de enfrentar os gigantes da Liga Nacional. A Copa do Brasil de Futsal estava prevista para iniciar em maio, mas devido à pandemia do Covid-19, a data precisou ser alterada. 16 equipes se enfrentam em 4 fases do campeonato. O primeiro jogo de ida da Copa do Brasil Sicredi aconteceu neste domingo dessa semana, dia 11/10, no ginásio do Olivar Lavarda, em Pato Branco, mas perdeu por 5-0 fora de casa. A chance agora é de que eles consigam dar uma virada com o jogo de volta que vai ocorrer no dia 21/10, aqui em Araçatuba. Informações mais detalhadas sobre local e horários dos jogos ainda serão divulgadas pela Federação de Futsal. Obrigada, Maria Eduarda. Os clubes, em geral, têm retomado as atividades nos últimos meses e, aos poucos, dando continuidade aos campeonatos. Seguindo todas as normas de segurança e higiene estabelecidas pela OMS, esses times encontraram um meio de seguir as partidas com a emoção da torcida. Mais informações com Jonathan Alves. Diante da pandemia do novo coronavírus, os jogos de futebol foram totalmente reformulados e, por isso, os estádios se esvaziaram. Os times começaram a competir, sem a presença real dos estádios, o que influenciou muito os jogos de futebol. Por conta do distanciamento social e a prevenção da contaminação à Covid-19, os torcedores tiveram que ir de casa, mandarem boas vibrações e torcerem pelos seus times de coração. Essa foi a primeira edição do Jornal Remoto, produzida pelos alunos do 6º semestre de jornalismo do Unitoledo. Obrigado pela sua audiência, até a próxima e boa noite. Boa noite.